Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 27. Eu sou Rafael Arinelli e o meu Oscar vai para Daniel Curi e Henrique Risato pela espetacular cobertura do Oscar via Twitter e Facebook que eles fizeram em tempo real no final de semana. Quem perdeu, perdeu agora, só ano que vem, porque foi demais e o pessoal gostou muito. Então, eu dou o Oscar rede social pro Daniel Curi e Henrique Risato. Fala, galera do podcast Cinemação, eu sou o Daniel Curi. Eu estou muito lisonjeado com esses elogios e eu não vou contar nenhuma piada neste momento. Fala, pessoal, aqui é o Henrique Risato e não fui eu quem empurrou a Jennifer Lawrence. Não foi você? Não. Já há suspeitos? Então tanto certo, Daniel Curi. É que eu tava com inveja daquela mocreia, brincadeira, eu não empurrei ninguém. Seguinte, para e pensa. 4 velhinhos, eles moram num asilo, aí eles resolvem fugir do asilo. E eles vão numa viagem descobrir as coisas da vida e ser felizes e buscar a felicidade, enquanto todo mundo tá atrás deles pra voltarem pro asilo onde eles moram. Qual o nome do filme? 4 casamentos e um funeral. O nome do filme é Coregas. Nossa senhora. O Henrique com um olhar assim do tipo, meu Deus, o que isso quer dizer? Eu sou meio loiro, é aquele negócio de colar dentadura, né? Tem a ver com aquele filme brasileiro, não sei se eu ouvi falar. Não, do filme eu entendi, mas é que... Puxa vida. É isso aí, mais um podcast começando com essa super piada profunda e reflexiva. Hoje, no podcast Cinemação número 27, nós vamos falar sobre Oscar. É isso mesmo, a gente já tinha anunciado isso no podcast 26 e hoje a gente vai cumprir com o prometido e vamos falar tudo o que aconteceu no Oscar, comentar aí os vencedores, quem é que mereceu, quem é que não mereceu. E vamos passar um pouco por tudo que a gente viu no Oscar. Para começar o podcast Cinemação número 27, vamos pro quadro Repercussão. Começando aqui mais um quadro Repercussão. Vamos começar aqui, eu vou começar com um quadro aqui. Teve um comentário que o Geraldo de Souza Pereira deixou quando a gente colocou uma foto do cartaz assim do Argo e a gente escreveu o seguinte: valeu a pena os pedidos, Argo, o vencedor de melhor filme 2012. A gente colocou esse comentário lá, a foto lá. E o Geraldo veio com o seguinte comentário: esse filme ainda não me ganhou, gostei mais de Amor, do Haneke, porém entendo sua premiação. Então, muita gente concordou com o Argo ter vencido o melhor filme, mas ele não é também um filme que chega a ser unanimidade, né? Então, no nosso podcast bem anterior, quando a gente fez as apostas, acredito que alguém ganhou, né? Quem que escolheu o Argo? Eu acho que foi algum convidado tipo o Éder ou o Zimbres. Então, desde o começo eu imaginei, né? Conhecendo, tendo uma ideia da cabeça do pessoal da academia, que o Argo sairia vencedor. Não deu outra. Sobre o comentário do Geraldo, dos 10 filmes concorrentes, o único que eu não assisti é o Amor. Mas eu tinha, sei lá, 80% de certeza que ele não venceria, mas venceria o de melhor filme estrangeiro, que foi o Ocorrido. E ele era o mais fraco, né? Ele era o azarão. Ele era o azarão. Se bem que Indomável Sonhadora, nota
foi o pior de todos, assim, o mais fraco. Não o pior, mas o mais fraco. O Amor não ganhou porque não é americano e porque, enfim, tem toda uma coisa que enaltece os Estados Unidos no Oscar. Isso eu vou comentar um pouquinho quando a gente chegar lá sobre o Oscar. Mas eu acho que o Amor, a maioria dos críticos consideraria o Amor o melhor de todos, na verdade. É que ele não é nada hollywoodiano. E sempre tem algum filme estrangeiro pra só concorrer, só pra, como se a academia estivesse mostrando, olha como a gente é legalzinho. O comentário que chegou pra mim foi uma mensagem que a gente recebeu por e-mail, né? Foi o Alexandre Ramos Mastrella que mandou pra gente uma pergunta, que é muito interessante, na verdade. Ele mandou assim: olá, eu gostaria muito de encontrar o livro Guia Prático do Roteirista de TV para comprar, mas não consigo. Você poderia me ajudar? Então é o seguinte, Alexandre, depois eu vou até responder o e-mail mesmo, caso você não ouça o podcast, mas de qualquer maneira, a resposta, infelizmente, não é das melhores. Pelo que eu vi, ele realmente está esgotado, né, nos fornecedores, na editora, então ele está muito difícil de encontrar no momento. Eu acho que a melhor maneira de tentar encontrá-lo é em algum sebo legal, aqueles sebos grandes e tudo mais. Eu não encontrei nem em alguns sebos que tem pela internet, mas eu imagino que seja uma das melhores maneiras mesmo de tentar garimpar esse livro. É um dos livros que eu indiquei num post sobre livros de roteiro, né? Tem vários livros de roteiro. De qualquer maneira, se você não encontrar esse guia prático do roteirista de TV para comprar, eu sugiro que você leia, mesmo talvez você tenha um foco de TV, mas eu sugiro que você leia o livro do Leandro Saraiva e do Newton Canito, que é da editora Conrad, que fala sobre roteiro de um jeito sensacional. É o melhor que tem desses menores, assim, só pra gente conhecer um pouco mais. Esse não tem. Esse é do documento comparado lá, não? Esse não. O do Doc Comparato também é legal, mas não é esse não. Do Doc Comparato é pra TV também, né? O do Doc Comparato é mais voltado pra TV, só que esse que ele pediu é mais voltado pra TV americana, fala muito de piloto, aqueles pilotos, aquele método de piloto que tem nos Estados Unidos. O do Doc Comparato é mais voltado pra TV brasileira, consequentemente ele fala muito de novela, né? Então, eu vou ler um comentário que quem recebeu foi o Daniel Cury, de um post que ele escreveu. O post é Framboesa de Ouro, veja os vencedores. Só para explicar rapidamente, Framboesa de Ouro é o Oscar às avessas. Ele é a premiação dos piores. Quem fez o comentário foi o Antônio Dias, que acho que já comentou aqui antes. Já comentou. E é conhecido também como Xaxim. Isso mesmo. É o conhecido do nosso amigo Daniel Cury. Ele comentou o seguinte: devo confessar, fico até feliz em ver Amanhecer vencendo o Framboesa. A série Crepúsculo não chegou a ganhar outros Framboesas? Aliás, quem foi o maior campeão do Framboesa? 7 prêmios é muita coisa, não? Primeiramente, não sei porque o Rafael insiste em mandar eu ler as coisas de Crepúsculo, como se eu fosse tarado por Crepúsculo. Tipo, manda eu ler de Star Wars, de Senhor dos Anéis, de RPG, de Friends. Tipo, não de Crepúsculo, caramba. Mas beleza, respondendo ele, realmente foi... Esse ano foi o filme que mais recebeu prêmios do Framboesa. E mesmo da história do Framboesa foi um dos grandes recordes. Porque sempre tem uns filminhos, umas comédias românticas, umas comédias escrachadas, tipo... Ano passado foi aquele Cada Um Tem a Gêmea que Merece, um filme muito que é gravado, parece que pra zoar, assim. E, nossa, Crepúsculo, esse Amanhecer Parte 2 é sofrível, né? Eu acho que, de certa forma, foi até um pouco injusto. O Framboesa, ele tá fazendo que nem o Oscar mesmo. Ele comete umas injustiças pra depois meio que compensar, né? Eu acho que dos filmes do Crepúsculo, pelo que eu entendi, o último é um dos menos piores, na verdade. Então, talvez... talvez ele deu o prêmio, né, vamos dizer assim, de Framboesa pro último, que nem o Oscar fez com o Senhor dos Anéis, por exemplo, que não premiou quase nada antes, chegou no último e deu um monte de Oscar. Então é meio que como se fosse uma coisa para compensar, né? Mas é interessante mesmo assim.
evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Oscars. And the quest to make Tommy Lee Jones laugh begins now. Pra quem não sabe, o Oscar, ele existe já desde 1929. Foi uma cerimônia já bastante antiga. Já teve época de que, quando ela foi assim, até mais glamurosa e até mais, vamos dizer, até mais reconhecida do que é hoje. Mas ela é, com certeza, a maior premiação cinematográfica que existe. Acontece sempre em Los Angeles, Califórnia, Hollywood, né? A grande Hollywood. E lá se passa, são premiados os melhores do ano, no caso sempre um ano atrás, né? Então a gente teve agora o Oscar no final de semana, em 2013, e ela celebrou e premiou os melhores de 2012. E a gente vai falar um pouco justamente sobre esse Oscar, o que foi que aconteceu nessa cerimônia de 2013. Então eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar falando é justamente de uma novidade que ela teve, que ela já chegou com uma novidade muito forte, que foi justamente o apresentador do Oscar ser o Seth MacFarlane, né? Que é o nosso conhecido Ted e também é conhecido pela Family Guy, exatamente. E trouxe ele, e eu acho que isso já foi, assim, começou a cerimônia muito bem por ter escolhido ele. Achei que foi um acerto, porque os outros já não estavam dando conta do recado. Pelo que já foi informado, essa cerimônia do Oscar teve 20% a mais de jovens assistindo por conta do apresentador. Assim, muita gente não gostou dele. Eu já fiquei sabendo que teve muita gente que não gostou das piadas dele. Teve um certo incômodo porque ele foi um pouco politicamente incorreto. Mas da minha parte, eu gostei. Assim, eu achei que que o legal dele foi justamente ser politicamente incorreto e que cumpriu a função dele de trazer essa audiência que o Oscar estava querendo, né? Nos Estados Unidos estava perdendo um pouco da audiência e tudo mais, então ajudou um pouco nisso. Mas assim, eu acho que de qualquer forma, o apresentador do Oscar não precisa também ser, as pessoas parecem que esperam uma coisa sensacional, esplendorosa. Não, ele tem que ser tem que fazer uma apresentação legal, tem que fazer umas piadinhas mais no começo e depois ele simplesmente guia, né? Assim, ele vai falando, chega aqui chega tal ator para apresentar isso, tal e aquilo. Então eu acho que ele cumpriu bem o papel dele. Acho que é difícil dizer que ele foi o melhor de todos e tal, ou o pior de todos. Mas ele cumpriu o papel dele e ele mandou bem, na minha opinião. Então, justamente não que ele tenha sido o melhor, mas eu acho que os organizadores acertaram em chamar ele justamente porque ele tem essa proximidade com o público jovem. E eu acho que o Oscar, ele, em alguns momentos, em alguns anos, ele se desconectou um pouco desse público mais jovem e tal. Inclusive com perda de audiência, algumas premiações que foram contestadas e tal. Mas eu acho que quando eles chamam um cara que ele é reconhecido por ser justamente politicamente incorreto e que eles sabiam que ele tinha essa conexão com o público mais jovem, eu acho que eles acertaram e conseguiram de alguma forma levar o Oscar um pouco, deixar o Oscar, vamos dizer, um pouco mais popular, assim, entendeu? Outro apresentador que eu lembrei foi o Rick Gervais, né? Que ele apresentou o Oscar, ele é britânico, ele tem aquele humor britânico esquisito, tipo... Mas ele é muito bom também, ele é um ótimo ator, ele não é um ator tanto assim de... Ele fez algumas comédias já, né? Você pode encontrar ele, por exemplo, num filme que se chama A Invenção da Mentira. Mas ele fez alguns filmes assim, bem pontuais e tal. Não foi um cara, tipo, que já fez assim um super sucesso em Hollywood e tal. Mas ele é muito conhecido na Inglaterra e é um ótimo ator, principalmente lógico, né, de comédia e tal. Mas ainda assim, eu acho que dos últimos anos, sei lá, 10 anos, o Seth MacFarlane foi um dos
assim, dos meus preferidos. Eu achei que ele foi o maior acerto até agora. Não, cara, eu achei muito legal, assim, a cançãozinha lá dos peitos, né? Que ele falava quando que viu os peitos das atrizes. Ah, eu vi no filme tal. Aí do filme tal, uma musiquinha, né? Falando em que filmes viu os peitos delas. Aí teve uma ceninha, a Charlize Theron fez uma carinha, tipo, meio assim, mas no fundo eles sabem o que esperar. Teve uma dancinha depois da Charlize Theron e, tipo, ou seja, já tava meio combinado, né? Eu acho que foi um pouco ceninha que ela fez. Tipo, ela foi uma boa atriz. Mas eu achei bem legal isso, e eu achei muito legal umas dancinhas que fez. Tipo, eu não imaginava ele dançando com o Joseph Gordon-Levitt e o Daniel Radcliffe, uma musiquinha lá, assim. Eu achei que foi bem bolado. Assim. E isso porque antes foi ainda mais... Não, foi ainda mais legal não, mas foi muito legal. Que aparece o William Shatner com uma roupa tipo a do Capitão Kirk, do Jornada nas Estrelas, né? E ele aparece falando que ele veio do futuro, daí traz as manchetes. Seth MacFarlane é o pior apresentador do Oscar do mundo, né? Aí ele vai um pouquinho, daí aparece, não foi tão ruim assim, vai melhorando as notícias do futuro. Além do Seth MacFarlane, a gente teve outros apresentadores nesse Oscar, como, por exemplo, a Jennifer Aniston, Michael Douglas, Jimmy Fox... Lionel Nielsen, John Travolta, né? Eles foram lá, fizeram uma... Não que foram super apresentadores, porque o Seth, ele era o anfitrião, mas a gente tinha esses outros atores que chamavam, né? Mas isso sempre tem. O apresentador é o host, que eles falam, é justamente o anfitrião, o cara que comanda toda a cerimônia. E daí ele sempre chama outras pessoas pra apresentarem algumas coisas e apresentarem os prêmios, darem os prêmios, etc. E falando ainda sobre apresentadores e tal, um dos que eu mais gostei foi justamente quando eles chamaram o Mark Wahlberg e o Ted, que tinha, inclusive o Seth, na hora que ele chama, ele fala, vou chamar aqui, que foi o meu filme, meu único filme e tal. E aí chama eles, e eu achei impressionante o Ted, assim, fiquei impressionado com ele entrando e tal, não sei como que eles fizeram aquilo, se era computação gráfica, era um holograma, né? Eu não sei. Eu entendi como um holograma, né? Eles têm a computação já, obviamente, toda feita, eles ensaiam muito, e aí na hora as pessoas veem, é um projetor, uma coisa projetando. E até brinquei na hora, né, na cobertura do Cinemação, eu falei, acho que o Seth MacFarlane foi pro fundinho, né, tipo, ele foi num canto pra fazer a voz do Ted, ou se talvez já tava gravada, claro, mas assim, eu fiz a brincadeira. Mas eu achei muito boa essa coisa do Ted, de terem colocado ele lá, inclusive pra apresentar e tal. Só que o pecado, que daí eu acho que foi um pecado monstruoso, é porque eu assisti o Oscar pela Globo enquanto vocês estavam fazendo a cobertura via TNT. Não. A gente tava em Los Angeles. Não foi? Você Não, não recebeu o e-mail? Eu não recebi o memorando. Foi pra lá? A gente fez um bate-volta normal. Eu não recebi isso, não. Daí eu fiquei assistindo pela Globo mesmo, depois de Big Brother, e tudo que a Globo podia passar, aí ela passou, e daí depois ela passou o Oscar. Bom, aí você tem várias tiradas e tal, e daí você tem um personagem que é completamente caricato e que tem toda essa coisa da piada mesmo, de ser irônico e tal, que é o Ted, e cara, coloca uma mulher pra traduzir o Ted na Globo, e ela fala das piadas tipo lendo com uma voz completamente neutra. Assim, você não entendia o que o Ted tava falando, você não entendia as piadas, era do tipo, eu quero ir para uma festa por favor, me conte onde vai ser a festa aqui, por favor, eu insisto, por favor, sabe? Cara, mas eu acho que é meio difícil fazer tradução simultânea desse jeito, assim, não tem como fazer uma tradução simultânea totalmente, tradução simultânea é assim mesmo, e talvez, não sei, eu não assisti na Globo pra comparar, talvez a da TNT seja melhor, não sei, né, eu acho interessante, às vezes o Rubens Evold Filho dá uma de tradutor, não deveria, mas até é aceitável de um certo ponto, porque acho que ele se sai bem, mas eu acho que também não tem como, e sempre foi assim, eles fazem umas piadas
que enfim, não tem como você entender na hora, ou às vezes nem tem como entender porque é coisa de americano, o americano tem um humor esquisito. Eu acho que é meio, infelizmente, é isso aí mesmo. E o Rubens Edwalt Filho confundiu o Django com Lincoln, né? Ele viu a cena do Django, não, o Lincoln, opa, Django, não sei o quê. É porque ele assiste vários filmes ao mesmo tempo. Você não tem essa capacidade. É porque ele assistiu, 865 filmes nos últimos 3 meses. Eu acho que eu também ia confundir, né? Mas parece mesmo o Django com aquela barba e 2 metros de altura. Tem tudo a ver. E sem arma na mão, né? Com a cartola, assim. Really don't know how any of this happened. I do know that I've received so much more than my fair share of good fortune in my life, and I'm so grateful to the Academy for this beautiful honor. Aí eu vou entrar num ponto polêmico, que daí o que eu acho realmente dessa parte de apresentação do Oscar no Brasil. Eu acho realmente que eles deveriam segurar assim a apresentação 1 hora, 2 horas. A apresentação do Oscar é longa. Então, se você hoje já tem, como eu falei aqui internamente, hoje você já tem apresentação de luta do MMA e tal, exatamente, do UFC, que passa 1 hora, 2 horas depois dos Estados Unidos para o Brasil. Se você entrar na internet e tal, você já vai ver o resultado, mas é passado aqui com algumas horas de atraso. Eu acho que os caras deveriam colocar uma equipe, fazer uma hora depois e coloca uma legenda. Você pelo menos tem a opção de assistir o Oscar com legenda quase em tempo real, com um delay aí de 2 horas. Porque essa tradução simultânea é muito de palestra, quando você vai assistir um negócio lá ao vivo, e daí você coloca o fone lá e a mulher fica falando Porra, é horrível. Mas, Rafa, primeiro de tudo, tradução simultânea é desse jeito, assim, não tem como ser de outro jeito. E outra, cara, as pessoas já querem explodir, a galera que é fã de UFC e de MMA, eles querem explodir a Globo porque ela passa o negócio atrasado, entendeu? Eles já odeiam a Globo por causa disso. O Oscar já não tem uma audiência tão alta, né, porque a Globo não dá a mínima pra ele, mas enfim... Se fizerem isso, aí é que a coisa vai foder tudo de vez. Agora, uma coisa que eu acabo de perceber. Semana retrasada foi carnaval. Ia ter o desfile, porque pra muita gente é a coisa mais importante do ano ou da vida. Pra mim é uma babaquice. Mas tudo bem. Ia ter o tal do desfile, acho que era no Rio de Janeiro, de domingo. O que aconteceu? O Faustão passou mais cedo, o Fantástico passou mais cedo, o Big Brother passou mais cedo e passou porcaria do desfile. Por que não põe, 40 minutos esses programas mais cedo e põe o Oscar integral? Ou então, pode fazer como o Rafa tá falando. A hora que começar o Oscar, já põe uma equipe digitando, fazendo as legendas. Ou já fazendo a tradução. E aí vai passando com esse atraso. Então começa, tudo bem, pode passar o Big Brother, mas já fica uma equipe trabalhando lá atrás. Eu continuo sendo contra. Por quê? Henrique, presta atenção. Já fizeram isso com o bendito do Game of Thrones. A HBO Brasil passou 1, 2 horas depois de estrear nos Estados Unidos. E todo mundo criticou porque veio uma legenda totalmente errada, veio cheio de erro, um monte de nome que o povo não sabia, ainda mais que tem nomes diferentes, né, que a adaptação literária muda um pouco, tal. Eles não sabiam e criaram um nome, inventaram um nome pras coisas, pros negócios lá, sei lá o que. E então as pessoas já criticaram, hoje em dia a gente vive na era do imediatismo, cara. A gente vive nessa era, a gente quer saber as coisas na hora. Você não quer saber quem ganhou o Oscar uma semana depois. Você quer saber quem ganhou o Oscar na hora que o cara falou, and the Oscar goes to. Então, assim, tem que ser ao vivo. E vai ter esse problema da tradução simultânea. O que eles deveriam fazer na Globo, não sei se fazem na TNT, é permitir a tecla SAP. Se você sabe inglês, você põe em SAP e ouve só o que eles estão falando lá, né? E aí, o que acontece? A questão que você falou, Henrique, de terem
que deveriam adiantar os programas, eu concordo plenamente. Infelizmente não é tão interessante pra Globo quanto o Carnaval. O Carnaval dá muita grana pra Globo, o Oscar não dá tanto. Ainda mais acho que a Globo deve ter algum tipo de problema com o fato de que quem exibe a maior parte dos filmes são o SBT, né? O SBT que passa a maior parte dos filmes que ganham o Oscar, ou de Hollywood em geral, né? Então talvez eles tenham um pouco medo de fazer muita propaganda disso. Então eles não têm interesse comercial no Oscar. O que, na minha opinião, devia acontecer é, se a Globo tem os direitos do Oscar e não quer passar na íntegra, então cede os direitos, nem que seja para uma emissora menor. Tipo, sei lá, vamos supor que ela ceda esse direito para a TV Cultura. Então na TV aberta, quem tem TV aberta, assiste na TV Cultura na íntegra e a Globo passa daquele jeito, entendeu? De repente seria uma opção. Eu só tô tentando fazer como eu acho que seria inviável passar depois e infelizmente tradução simultânea é desse jeito mesmo. Acho que vem ao caso a gente oferecer, né, para a emissora do Família Marinho, a equipe do Cinemação, se eles quiserem contratar uma sala pra gente ficar lá, a gente pode fazer essa tradução. Acho que o Rafael, o Daniel, vocês concordam comigo, né? Tá feita a proposta, né? Mas assim, Dani, eu acho que tudo que você falou tem fundamento. Só que eu acho duas coisas. Primeiro, você esperar 1 hora para receber um negócio de repente um pouco melhor e você perceber as piadas e tal, não é esperar 1 semana. Esse imediatismo, tudo bem, você vai esperar um pouquinho só. Outra coisa, quando, mesmo tendo tradução simultânea, vem com erro do mesmo jeito. A pessoa não consegue traduzir às vezes a piada na hora, do mesmo jeito que o cara falou. Então, do mesmo jeito que pode ter uma legenda que venha com um erro, você pode ter a tradução que venha com erro também. Eu acho que poderiam tentar fazer. Se hoje já existe esse desleixo, que é deixar o Oscar para depois do Big Brother, para depois do caralho a 4 que eles fazem lá, assim, se eles atrasassem 1 hora então depois, o tempo que eles tiveram ali, desde quando começou o Oscar até eles começarem a passar, eles já podiam ter começado assim, tipo, passar meia hora depois, não precisa ser 1 hora, meia hora depois, e já vai soltando informação. Eu acho que poderia funcionar. O imediatismo no Brasil é imediatismo mesmo, as pessoas, no Brasil, no mundo todo hoje em dia, né? Segundo, se você ficar sabendo pela internet, que graça vai ter você assistir o Oscar? Eu não veria, a maioria das pessoas não veria graça em assistir o Oscar sabendo quem já ganhou. Tipo, eles vão anunciar o fulano, eles vão anunciar o ciclano. Eu acho que tem que ser ao vivo mesmo. É a graça, é o importante, é o que as pessoas querem. E outra, tudo bem. Tipo, se erro por erro, se vai ter erro de qualquer jeito, então faz ao vivo do jeito como tá, porque ninguém sabe antes. E mais ainda, se for pra pôr legenda, eles vão espantar ainda mais público, porque o povo brasileiro, de uma maneira geral, não curte tanto legenda. A gente vê isso pela grande preferência de filmes dublados e tal. Então, eu acho que ia ser ainda pior, entendeu? Eu só tô tentando eu tô tentando ver a realidade da coisa. Para uma emissora de televisão exibir o Oscar tem que ser desse jeito, com tradução simultânea mesmo. Eu sei que a TNT, não sei se vai esse ano, mas ela tem o costume de reprisar, com legenda, compactado, etc. Isso também é uma opção também, mas de qualquer forma, é claro que isso a Globo não vai fazer. Né? Thank you so much. Mr. De Niro, Mr. Arkin, Mr. Hoffman and Mr. Jones, my respect. Bom, vamos falar de premiação então. Vou sair dessa parte polêmica e falar sobre premiação. Vamos falar dos principais prêmios que tiveram e o que a gente achou. Então eu queria começar aqui com animação. Vamos começar com animação. O vencedor de animação foi Valente e ele concorreu com Frank Winnie, Paranorman, Piratas Pirados e Detona Ralph. Os três favoritos ali era Valente, Frank Winnie e Detona Ralph, né? O que vocês acharam dessa indicação de Valente? Na minha opinião, o Valente seria o segundo melhor. Né? O melhor, pra mim, eu acho que o mais merecedor de um Oscar seria o Detona Ralph. O que eu acho que eles têm feito muito no Oscar é assim, eles têm premiado aquela animação muito
trabalhada, vamos dizer assim, a animação por si. Então, o Valente, o grande tchan dele foi a questão dos cabelos, né, das pessoas em geral e da menina lá, da Valente, né, que tinha toda uma tecnologia maravilhosa e toda detalhada e tudo mais. Eu acho que eles ficam muito focados nisso e acabam se preocupando com isso. O Detona Ralph já teve um trabalho, talvez a animação em si não fosse melhor, mas ele teve um trabalho de, por exemplo, que eles chamam agora de production design, né? Teve um trabalho de caracterização dos personagens, de fazer os personagens de jogos de videogame antigos parecerem em poucos bits, de fazer, de repente, os cenários serem muito parecidos e muito bem elaborados. Eu acho que às vezes eles esquecem dos cenários muito bem elaborados, e se esquecem de preocupar com isso. Então eles premiam tipo o melhor trabalho de gente fazendo detalhezinho no computador, pontinho por pontinho, e esquecem de premiar de repente o melhor filme de animação que teve um trabalho mais caprichado. Detona Ralph era, com certeza, assim, ele tem até inclusive uma história um pouco mais elaborada do que Valente, né? Agora você, assim, não chama atenção de repente o Frank Winnie não ter também ganhado, porque era na verdade uma animação em stop motion, né? E muito bem feita e tal, com um conceito novo, essa coisa assim meio preto e branco e tal. O que você achou, Henrique? Então, o Frank Winnie, como você falou, na verdade já tinha um curta do Burton, que eu acho que foi o primeiro trabalho dele com a Disney, e era em live action. Então o filme Frank Winnie, essa animação agora, ele simplesmente estendeu a ideia. Então, como não é muito original, acho que por isso que não ganhou. E na minha opinião, o Detona Ralph merecia pelos dois motivos que você e o Daniel falaram agora. Merecia pelo design, principalmente se os personagens de jogos mais antigos, você via aqueles bugs, que eles eram feitos em poucos bits também. E pela história. O Valente é uma história de relacionamento familiar. É o problema da personagem principal com a mãe. E no Detona Ralph é um problema de autoaceitação. Eu acho que é um tema mais legal, assim, e foi melhor projetado dentro do filme. A gente pode dizer então que o que a gente aprendeu com isso é que Oscar de animação premia animação propriamente, né? Talvez eles não foquem tanto em história, enredo, tanto nisso, e foquem mais na tecnologia, novidade, inovação, né? Eu acho que sim, eu acho que é bem por aí. E é nesse ponto, é mais ou menos o mesmo ponto. Eu já vou puxar, Rafa, para um outro Oscar, né, que eles deram, que foi o de melhor figurino. Porque eu acho que é mais ou menos o mesmo tipo de, não digo de erro, porque tipo, eles fazem o que eles quiserem, né? Mas assim, é uma coisa que me incomoda, né? Então na animação, às vezes eles se preocupam muito em dar o prêmio para quem fez a animação com melhor tecnologia e tal, e esquecem de repente de filmes muito bem elaborados, que às vezes são 2D, aquelas animações 2 dimensões, mais tradicionais e tal, e que às vezes são grandes filmes e tudo mais. No caso de figurino, eu fico indignado. Eu comentei isso num post em que eu comentei os indicados ao Oscar. Eles só indicam para melhor figurino filmes de época, filmes de aventura, filmes, enfim, que é o caso, foi o Branca de Neve e o Caçador, foi Os Miseráveis, o Lincoln, todos esses foram indicados ao Oscar de melhor figurino, e quem ganhou foi o Ana Karenina. Eu não assisti o Ana Karenina, o Rubens Evaldo Filho até falou comentou na TNT que é um filme muito bonito, plasticamente muito bonito, muito bem cuidado. Eu entendo, eu percebi isso, mas o que me incomoda muito é assim: por que às vezes um figurino que merece o Oscar não é justamente o simples? Por que, por exemplo, Os Infratores não foi indicado? Não estou dizendo que ele deveria ser indicado necessariamente, mas é um exemplo, tá? Então, por exemplo, Os Infratores, ele até é de época, né? Mas não é por isso, é porque o figurino da personagem da Jessica Chastain, que ela fez o filme,
ele destoa de todos os outros. Então houve essa preocupação com o figurino, houve uma preocupação em fazer os figurinos sempre com cores muito específicas para os personagens e tudo mais. Eu acho que isso é muito bonito no trabalho de figurino, independente de ser só um monte de babadinho de vestido antigo e de armadura, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é pessoal minha, eu critico muito no Oscar. Assim. E você tá certo, Daniel, porque curiosamente os indicados foram Ana Karenina, Os Miseráveis, Lincoln, Espelho, Espelho Meu, Branca de Neve e O Caçador. Quer dizer, todos filmes de época, assim. Porque inclusive Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve e O Caçador são dois filmes que se passam numa época ali próximo de Os Miseráveis e tal. Então realmente eles focam principalmente em produções assim com esse ar antigo, né? Eu discordo de vocês dois. Por que eu acho que os indicados para figurino e até o vencedor, eles são de filmes de época? Porque assim, filme contemporâneo, por exemplo, O Lado Bom da Vida. Ah, não, por que ele não concorreu ao melhor figurino? Porque são roupas que a gente usa no dia a dia. Ah, às vezes uma roupa de universitário, mas é mais fácil você verificar. Esses filmes, pode ver que todos são antigos ou filmes de fantasia. O que acontece? Eles têm que fazer um estudo da época, saber que tecido, porque isso a gente que tá lá sentado, a gente não sabe. Só quem trabalha com cinema sabe. Mas o que acontece? O produtor e o figurinista, ele faz um estudo da época, ele vê o tipo de tecido, ele vê a pessoa, né, do ator, se ele é gordo, se ele é magro, o que fica bom, o que não fica mal. Então é muito mais difícil pôr um corpete, um vestido, do que pegar uma calça jeans, uma sainha e já era, entendeu? Então, mas e se em caso de filmes futuristas, por exemplo? Tipo, A Viagem, por exemplo, ou mesmo Tron. Então, talvez porque não ficou tão legal. Porque, por exemplo, 30 filmes podem ter usado figurinos diferentes. Eles pegam os melhores dos melhores. Então, mas aí o que a gente está dizendo é que em todos os indicados, todos eles são de filmes de época. Você não tem um indicado de como A Viagem, por exemplo. Talvez por falta de opção. A Viagem, que é o exemplo, uma das coisas mais criticadas foram o figurino, maquiagem. Então, realmente, eu acho que foi assim. Tudo bem, agora nesse Oscar de 2013, que premia os filmes de 2012, porque tem esse delay, né? Tipo, os filmes estão vindo pro Brasil agora, mas pros americanos já tá em cartaz. Tipo, esses tempos foi fazer uma viagem internacional, Lincoln tava passando, acho que no avião da TAM, se eu não me engano, ou da American Airlines. Mas assim, pra gente tá atrasado, mas pra eles não. Então provavelmente pode ser muito bem que tenha um filme futurista agora pro ano que vem. Thank you, movie God. I really need to share this with all 3,000. Everybody work with me in Life of Pi. Bom, é legal a gente destacar que nesse Oscar a gente teve algumas mudanças de alteração de nome, né, de categoria e tal na premiação. Então, por exemplo, o que era antes considerado o prêmio de melhor direção de arte foi colocado agora como prêmio de melhor design de produção, que não chega a ser a mesma coisa, direção de arte e design de produção, mas é muito próximo. Assim como prêmio de melhor maquiagem foi renomeado, né, como prêmio de melhor maquiagem e penteados. Eu acho que design de produção e direção de arte é a mesma merda, né? Talvez eles tenham colocado design de produção para abrir um pouco o leque, né? Então, em vez de só a direção de arte do cenário, entra também, sei lá, uma animação, entra outras possibilidades, de repente. Falando inclusive assim, em termos de nomenclatura, como eu sou da área de design, eu posso te dizer que direção de arte e design de produção é bem mais abrangente do que direção de arte. Então, exatamente, eu achei... ok, beleza. No fim não muda, na prática não vai mudar tanto. Maquiagem e cabelo, eu também acho que não. Acho que o foco vai ser sempre na maquiagem. No máximo, vai começar a ter uns filmes com uns cabelos loucos e as pessoas vão querer ganhar o Oscar por causa disso. Mas deixa eu te perguntar, o Oscar de melhor maquiagem e penteado é um só, não é? Ou são dois? Não, é um só. Tanto que quando eu vi a notícia pela
pela primeira vez, eu achei que fosse, tipo, ter um Oscar a mais. Melhor penteado. O Oscar de melhor penteado. Aí, tipo, iam dar Oscar no passado, né, pra Princesa Leia, lá do Star Wars, lá. Enfim, eu acho que é só pra também abranger um pouco mais, ou tentar, de repente, dar o Oscar pra um cabeleireiro lá, que subir no palco. Tipo, aumenta a quantidade de estatueta que eles têm que entregar pras pessoas, porque geralmente esses mais técnicos sobe um monte de gente, todo mundo tem que ter uma estatueta pra si, né? Pois é, e eles adoram mudar essas coisas assim, ninguém explica direito assim, o que muda efetivamente na hora da premiação. Mas beleza, continuando aí, vamos para outra categoria importante, que seria de efeitos visuais aí. A gente teve como grande vencedor As Aventuras de Pi, e a gente teve como indicado O Hobbit, As Aventuras de Pi, logicamente, Os Vingadores, Prometheus e Branca de Neve e O Caçador. Acho que aí não teve surpresa, né? Não. Opinião sucinta. Não, eu tava pensando, porque todos, de certa forma, mereceriam. O Hobbit, muita coisa legal, Os Vingadores, o Prometheus, o Branca de Neve, todos tiveram momentos muito bem feitos, mas o Pi eu acho que é unanimidade. Eu também acho. Eu acho o seguinte, o prêmio mais justo de todos foi esse de efeitos visuais. Por quê? Porque tanto o Hobbit quanto os Prometheus e Branca de Neve, talvez os Vingadores não, enfim, é outro caso. É que os Vingadores, não sei se era um filme tão bom pra Oscar, né, enfim, nesse quesito. Mas Branca de Neve e o Hobbit, você percebe que é efeito visual. Assim, não é tão bom assim. E quando você assiste As Aventuras de Pi e você vê um tigre super bem feito, você nunca sabe quando que é um tigre e quando que é um efeito visual, quando que é montagem, quando que é montado no computador e quando que é um tigre de verdade. E ele tem expressões humanas, mas ao mesmo tempo sem nunca deixar de ser de um tigre. Tipo, é muito, muito bem feito, é muito perfeito. Foi um trabalho excepcional na parte técnica, nessa parte de efeitos. Então eu acho que foi, o melhor de todos. Uma das coisas que a gente até colocou no Cinemação é que o próprio Ang Lee teve que responder para o governo da Índia que ele não tinha usado um animal selvagem de verdade. Ou seja, mostrar que de tão bom que foi, para vocês verem, né? Então, e ainda sobre o Pi, eu acho legal a gente falar que além desse Oscar de efeitos visuais, ele ganhou também, deu o Oscar ao Ang Lee, como o Henrique acabou de comentar, que teve que se justificar pro governo, e ganhou também trilha sonora original, né? Eu ainda acho que ele poderia estar concorrendo fortemente com canção original, mas eu acho que ele foi muito bem representado em trilha sonora, porque é uma trilha sonora fantástica também, e deu para entender também eles terem dado o prêmio pro Skyfall da Adele. Eu já previa isso também, fiz várias previsões. Até o primeiro Cinema Song, no novo quadro do Cinemação voltado à música, foi a música Skyfall da Adele. E é legal que fizeram uma homenagem pro 007 dos 50 anos, foi bem legal, passou várias imagens, e até a gente teve a grande cantora Shirley Bassey, como diria o Daniel, e ela cantou a música do Goldfinger, que é uma das canções mais icônicas também. Bom, no quesito trilha sonora, eu explodiria o Dolby Theater se tivessem dado pro John Williams, por menos pior que ele tenha sido, mas, dariam pelo nome só, né? Enfim, não vem ao caso. E aí, entrando no Lincoln, eu acho que ele ganhou muitos Oscars, não merecia tanto. O de ator, que foi, tipo, a maior barbada dos últimos tempos, né? Que foi, todo mundo sabia que o Daniel Day-Lewis ia ganhar o Oscar de melhor ator. E o design de produção, que acho que foi meio que uma forma de dizer assim, olha, Spielberg, toma esse aí e se contenta, vai, tipo, né, não foi bem pro Spielberg, mas é uma forma de dizer assim, porque o Lincoln, na minha opinião, foi, não merecia nem estar lá, assim, sabe, sei lá, foi um saco. E eu acho que eles conseguiram, no fim das contas, eles foram políticos, né? Assim, o Oscar de melhor canção pro Skyfall foi uma forma de deixar um pouco mais jovem
o Oscar como um todo. A Adele foi para atrair também uma audiência mais jovem. Tipo, a galera tem uma galera tarada pela Adele, que ela acha ela o máximo e tal. E realmente ela é uma grande cantora. E eu achei bem legal essa divisão, porque o Argo, na minha opinião, foi merecidamente recebeu o melhor filme, roteiro adaptado e montagem. E o Django ficou com o roteiro original e o ator coadjuvante, por Christoph Waltz, não era nem esperado, porque ele já tinha ganhado recentemente com o Bastardos Inglórios, não fazia muito tempo, e que foi também do Tarantino, né? Eu acho que foi merecido, assim, eu acho que foi bem legal isso. Então deu essa mesclada, né? Esses filmes preferidos, os filmes mais favoritos, tiveram uma certa divisão, né? Look at all these people out there, dressed up, looking sharp, thinking about how much sex they're gonna have with each other later. Falando sobre a parte de ator que você falou do Lincoln, que nem devia estar lá, eu acho que o grande, assim, o cara que merecia muito, muito esse Oscar era o Hugh Jackman. Eu acho que ele roubou a cena em Os Miseráveis e ele mostrou um lado dele, assim, que ninguém conhecia. Eu acho que ele era, pra mim, era o grande favorito. Concordo plenamente. O Hugh Jackman, nossa, foi aquele começo que ele tá... Depois, quando ele sai da prisão, ele decide sair, né, deixar de ser o Jean Valjean. Que ele tá saindo daquele monastério que ele está, daí ele tá chorando, assim, rasga o papel, fala, ó, vou abandonar minha identidade e tudo, no decorrer do filme, meu, dá tipo, literalmente, são miseráveis todos os personagens. Mas, meu, ele era o mais legal de ver, assim. Eu acho que daí é legal a gente entrar nessa questão do Oscar, né? O Oscar, ele é muito mais campanha do que... Eu acho assim, a primeira coisa que as pessoas têm que entender. O Oscar, ele não é medida para filme bom. O filme que ganha o prêmio de melhor filme raramente é o melhor filme do ano, realmente, né? Tem outros muito melhores. Sempre você acha melhores. Então eu acho que as pessoas precisam tentar entender isso. Assim, o Oscar, eu acho assim, divertidíssimo o Oscar, eu adoro o Oscar. É legal esse hype, né? Essa coisa de as celebridades, Hollywood, tapete vermelho, até essas bobeiras de vestido, que quem você está vestindo, que eles perguntam, assim. Eu acho divertido pra caramba, assim, eu acho legal mesmo. Mas de qualquer forma, assim, ele é muito mais campanha. Então, por exemplo, o Daniel Day-Lewis foi dito aos 4 cantos nos talk shows lá dos Estados Unidos, ele fez muita campanha. Ele é um cara que não gosta de aparecer na televisão, e ele foi em tudo quanto é programa. E foi dito, né, diz que ele atuava como, ele agia como o Lincoln durante toda a filmagem, que não estava mais gravando, e ele estava daquele jeito. E as pessoas começavam a respeitar isso, e as pessoas no set. Então ele se dedicou muito ao personagem de uma maneira que se ninguém mais... Se alguém se dedicou igualmente, como eu imagino que o Joaquin Phoenix tenha feito no Mestre, ele pelo menos divulgou muito mais, ele fez muita campanha. E isso é o que ganha, porque são 5.000 pessoas votando, né, no Oscar, de todos os caras que votam, todo mundo. Então isso é muito campanha. Exemplo disso é a Jennifer Lawrence ter ganhado. Foi campanha pura. Foi, tipo, ela deve ter contratado um marqueteiro do Lula pra ganhar, porque foi muita campanha. Eu gosto da Jennifer Lawrence, eu acho ela legal. Gosto dos filmes que ela tem feito, mas realmente não... Lado Bom da Vida pra mim foi, tipo, muito meh. Tipo, não vale assim. Não é tão legal o filme. E mesmo os atores, até a interpretação, mas é muito nada a ver, eu achei, assim. Nada a ver, mas, sabe, não demonstra uma grande capacidade. Se não fosse ela, eu não assisti O Amor, mas eu sei que a Emmanuelle Rivat deve ter sido espetacular. Pros outros filmes, todos os outros 9 eu tinha assistido. Um filme que não concorreu como melhor filme, mas a atriz concorreu e faz um trabalho muito bom, que eu daria o Oscar, é pra Naomi Watts, que interpretou a mãe lá, O Impossível. A Naomi Watts é uma que poderia ter ganhado, mas eu acho que o legal, assim, pensando que o Oscar também se preocupa muito em compensar injustiças, em dar prêmio para um cara mais pela obra completa do que por um filme específico, esse tipo de coisa, eu acho que eles deveriam ter dado o Oscar para Emmanuelle Rivat,
simplesmente pelo fato dela ser um dos maiores ícones do cinema francês, ser uma das maiores atrizes da geração dela, do mundo inteiro praticamente, de ter feito um filme como Hiroshima, Meu Amor, que é tipo o fodástico da sua época e entrou pros clássicos, né, do cinema mundial também. E ela tem 86 anos, dificilmente ela vai ter outra oportunidade de ganhar um Oscar. Eu acho que isso é importante de se considerar também, já que o Oscar não se preocupa tanto em ser justo plenamente, e nenhum prêmio é mesmo. Eu acho que nenhum prêmio é totalmente justo. É difícil você falar assim, esse aqui foi o melhor filme e aquele lá foi o segundo melhor. É difícil, mesmo até o Festival de Gramado comete injustiça, se a gente parar pra pensar. Mas eu acho que deveriam ter dado pra Emanuele. Foi uma pena, assim, foi uma pena mesmo. Então, Daniel, eu achei interessante que você falou sobre a premiação do Oscar, e eu acho isso também. Eu gosto muito desse glamour que o Oscar tem, porque é a premiação de cinema. Então, o tapete vermelho, o vestido, toda a cerimônia em si e tal, é uma coisa muito única, assim, que hoje nenhum prêmio hoje como o Globo de Ouro chega perto disso. Mas o que me desencanta muito do Oscar, assim, é justamente essa politicagem. Quando a gente fez o podcast sobre atores novos, né? Você inclusive falou sobre a Anne Hathaway, você falou assim que ela estava fazendo campanha para ser atriz coadjuvante e tal, que provavelmente ela seria e tal. Naquele podcast você já tinha comentado isso. E o que você falou da Emanuele Rivat, eu acho que é exatamente isso, essas injustiças que são quase colossais que o Oscar comete, de uma forma tão, às vezes até irresponsável, porque ela é um ícone e o trabalho que ela fez no filme é esplendoroso, e no entanto não prestaram nenhum tipo de homenagem a ela lá, não fizeram nenhum tipo de homenagem para essa mulher que realmente vai ser, provavelmente era ou pode ser, né? Vamos torcer para que ela viva muito tempo, mas que pode ser uma das últimas chances dela. E eu me desencanto muito do Oscar por isso, por essas injustiças, assim. A única vez que mostraram a cara dela foi tipo um close muito rápido dela, né, da Emanuele Rivat. E a pessoa que mais homenageou, que mais deu alguma coisa, foi a própria Jennifer Lawrence, que recebeu, fez o discurso e depois mandou no final um happy birthday, porque era aniversário da véia lá. Entendeu? Tipo, sabe assim, foi a que ganhou o Oscar, que pelo menos teve uma luz de falar assim, happy birthday, tipo, parabéns, né, felicidades. Então, assim, eu acho que foi a maior injustiça da noite, na minha opinião. I actually think if people are like knowing about my movies 30 or 50 years from now, it's going to be because of the characters that I created. Bom, daí eu queria falar com vocês sobre melhor filme, melhor diretor. Eu queria só fazer uma ressalva. O melhor diretor, a gente não teve a indicação do Quentin Tarantino, mas eu acho que ele foi super merecedor de roteiro original, porque, na minha opinião, hoje não existe no mercado cinematográfico um cara como o Quentin Tarantino que é tão original. E o próprio Quentin Tarantino, quando recebeu o Oscar, eu achei que ele falou uma coisa perfeita, assim, ele falou que ele faz os roteiros que ele faz e que os roteiros dele são como são pelos personagens que ele cria. Eu concordo plenamente, ele cria personagens muito fortes, muito presentes, com muitas características, muito bem elaborados. E no fim das contas, roteiro é isso, cara. Pra você fazer um roteiro, na minha opinião, pra um roteiro ser bom, acima de tudo, ele tem que ter os personagens mais bem pensados possíveis. E o Quentin Tarantino falou muito bem, fez muito bem. E na minha opinião, realmente, ele é melhor roteirista do que diretor. Como diretor, ele é bom, mas como roteirista, ele é excelente. Exatamente isso. E daí, quem levou o prêmio de melhor diretor foi o Ang Lee, com As Aventuras de Pi, que estava concorrendo com o Michel Haneke, com o Ben Zeitlin, com o Steven Spielberg e com o David O. Russell. Era esses os que estavam concorrendo. E o Ang Lee levou, ganhando aí de todos esses diretores.
Acho que o maior arrependimento do pessoal que fez os indicados é não ter colocado o Ben Affleck, né? Essa foi uma das injustiças que fizeram. A impressão que eu tive foi de que, não sei se isso é combinado mesmo, se isso foi pensado, mas dá essa impressão, que eles falaram assim, não vamos colocar o Ben Affleck indicado, porque senão ele vai ganhar, e aí vai ficar muito prêmio pro Argo, e o Argo não precisa de tanto, e vamos tentar dar chance para outro. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, como não colocaram o Ben Affleck na lista de indicados ao Oscar, o pessoal que votou se dividiu muito, a impressão que eu tenho. Eu acho que eles se dividiram muito. Muita gente votou no Steven Spielberg, muita gente votou talvez no Haneke, muita gente deve ter votado no Zeitlin, talvez, que não deveria ganhar porque é muito jovem, o primeiro grande filme dele e tudo mais. Mas de qualquer forma, eu acho que o Ang Lee ficou com tipo, sabe assim, o menos da maioria, sei lá, ou sei lá, sabe assim, o mais da minoria, não sei. Eu acho que ele pegou, sei lá, uma porcentagem mínima para ser eleito e tal. Que, de certa forma, ok, assim, considerando que o único que... Não sei, assim, acho que o único que poderia, talvez... Os únicos que poderiam ganhar na frente dele seriam o Haneke, pela qualidade indiscutível, mas americano não gosta de votar em quem não é americano. Ou o Spielberg, por ser o Spielberg, por fazerem aquela coisa, apesar de ter feito essa porcaria de filme. O que deu pra observar nesse Oscar é que a gente teve um equilíbrio muito grande. Não teve nenhum filme que teve 12 Oscars, 10 Oscars. A gente teve um equilíbrio muito grande. A gente pode constatar isso quando a gente olha as principais premiações, que daí a gente tem atriz coadjuvante, Os Miseráveis, ator coadjuvante, Django Livre, atriz, O Lado Bom da Vida, ator, Lincoln, diretor, As Aventuras de Pi e filme Argo, quer dizer... Todo mundo dos grandes categorias levou. Exatamente isso, então assim, teve uma divisão muito clara assim, porque foram excelentes produções, e daí a gente chega então aí, nesse melhor filme Argo, né? Argo tava concorrendo com Indomável Sonhador, O Lado Bom da Vida, A Hora Mais Escura, Lincoln, Os Miseráveis, As Aventuras de Pi, Amor, Django Livre e o Argo tava lá, né? Porrada de filme também, não? Eles têm ultimamente feito muitos indicados, né? Eu acho que, por um lado é legal, porque você tem mais possibilidades e talvez dê mais divisão na hora de votar, e por outro lado, faz parte desse jogo político do Oscar, né? Eles querem agradar todo mundo, dando um pouquinho de prêmio pra cada um, e... Quando você indica muita gente, você tem uma grande quantidade de filmes que, se não ganham o Oscar, porque o ganhador vai ser só um, você tem um monte que vai poder falar assim, indicado ao Oscar, o que de certa forma ajuda a arrecadar a bilheteria, né? Então eu acho que eles têm se preocupado um pouco com isso. Enfim, eu acho que para um Oscar, pro comum de haver injustiças, esse Oscar foi razoável, foi legal. No prêmio de melhor filme, a gente pode dizer que tava assim, era tipo jogo de futebol, de campeonato assim, estadual. Todo mundo sabia que Argo era o grande favorito, mas eu acho que tava todo mundo torcendo pra Amor levar melhor filme, porque era a aposta mais improvável de todas, assim, né? Você achou justa Argo, Henrique? Lógico, foi o que você votou e tal, mas você votou baseado nos argumentos racionais. Agora eu quero saber do seu sentimento, assim, tipo, foi uma escolha legal? Você achou que foi justo? Justíssimo. Ganhei muito dinheiro com isso. Não, dos 10 foi o que eu mais gostei, assim. Falando de gostar, do ir ao cinema. O que esses prêmios é um filme que você gosta de assistir, que você, eu quero assistir de novo. Os que eu nem colocaria, olha, Indomável Sonhadora, O Lado Bom da Vida, esses eu nem colocaria como indicados, porque eu não gostei. O Amor, como eu disse, eu ainda não assisti, quero assistir, mas eu acho que ganhar o prêmio de melhor filme estrangeiro já tá excelente para ele. Na minha opinião, de todos, realmente o mais legal, o melhor filme foi o Argo. Depois, assim, um top 3 seria o Argo, o Django Livre e A Hora Mais Escura. E depois Os Miseráveis. 3 horas de cantoria cansa, né? Então, de uma maneira geral, assim, eu achei que essa divisão de prêmios foi um negócio legal, porque, assim, eu achei que é justamente isso, assim, todos os filmes
independente deles, você tem, eles meio que se equivalem assim. Então eu acho que o Oscar ele acabou mostrando muito isso, essa igualdade dos filmes. A gente não teve nenhuma grande produção que chamou a atenção, que destoou da grande maioria, mas eu acho assim que, de um modo geral, o Oscar conseguiu refletir o que hoje o mercado oferece. E eu acho também que assim, tirando essas injustiças, que é o que mais me desencanta no Oscar, essa politicagem, eu acho que tá bem entregue o prêmio de filme, o prêmio de ator também, apesar de eu achar que o Hugh Jackman merecia mais, mas entendo ter ido para a mão do Daniel Day-Lewis. Não acho que foi bem entregue o prêmio de atriz, com certeza não acho, mas eu acho que o que eles tentaram fazer foi isso, assim, vamos mandar uma mensagem pro mundo, estamos fazendo vários filmes de produção boa, que valem Oscar, então vamos dar Oscar pra todo mundo em diferente categoria, entendeu? Detalhe da semana. O meu plano detalhe da semana é sobre o filme Argo. A gente falou de Oscar, melhor filme, então o meu plano detalhe vai ser sobre o melhor filme ganhador do Oscar. Como todo mundo viu no Oscar, o George Clooney foi um dos produtores do longa e o Ben Affleck foi, além de ator, ele foi diretor também do filme. Mas o meu plano detalhe é que antes de começar as filmagens, a ideia do Ben Affleck era que o Brad Pitt fosse o intérprete do Tony Mendes. Só que ele não pôde aceitar o convite devido os conflitos de agenda, né? Afinal de contas, ele tem que criar um monte de criança, ele tem que dar atenção para Angelina Jolie e ele não ia poder interpretar o Tony Mendes. Entre gravar Argo e dar atenção para Angelina Jolie, eu acho que eu preferiria também a segunda opção, né? Exatamente. Você preferiria fazer Argo com a Angelina Jolie, né? Opa, boa essa. A fazer filhos com a Angelina Jolie enquanto assiste ou dirige Argo. Eles não fazem filhos, eles ficam adotando. É verdade. Exatamente. Então o Ben Affleck optou por fazer o papel ele mesmo. Então esse é meu plano detalhe. É só um detalhezinho sobre esses bastidores assim que eu particularmente acho bem interessante. E que a gente arruinou o seu plano detalhe porque ficou comentando no meio. Não, mas era essa a ideia, porque a gente falou dele, o gato Brad Pitt, né? E aí, Henrique, plano detalhe da semana? O meu plano detalhe da semana se chama... dessa vez tem um nome, viu, Daniel? Se chama Trilha de Vinil. Meu plano detalhe, assim, hoje em dia tá voltando os discos de vinil. É muito legal, assim, pra quem tem o costume, ou pra quem é, sei lá, dos anos 90 pra trás, sabe do que eu tô falando. Como é diferente o som da agulha no disco, tudo mais. E vale a pena procurar algumas coletâneas ou mesmo discos, trilhas sonoras de filmes antigos em vinil. E tem alguns filmes contemporâneos que também está sendo lançado em CD e em vinil. Um dos exemplos é o próprio Django Livre. A trilha sonora você pode comprar no disco, no bolachão mesmo. Então, meu plano detalhe é trilhas sonoras para ser ouvidas em discos de vinil. Você tem que falar, meu plano detalhe também é invistam em uma vitrola. Nossa, é verdade. Meu plano detalhe é ganhei bastante dinheiro. Porque o cara, pra escutar esses discos, o cara vai falar, pô, puta plano legal. Daí o meninão que tá assistindo aí o nosso podcast, tá escutando nosso podcast, que tem 13 anos, ele vai falar, vou lá, compra aquele bagulho gigante de 30 centímetros de circunferência, e daí ele chega em casa e fala,
E agora? Onde é que eu toco esse negócio? Sempre tem um cara old school lá que vai ter uma vitrolona lá. Mas vitrola hoje em dia é caro. Enfim, não vem o caso. Meu plano detalhe, ele se chama Filosofando no Cinema Nacional. Pra fugir completamente do Oscar, eu sempre gosto de um plano detalhe totalmente nada a ver, assim. Eu vou falar de filme nacional, que nunca ganhou nenhum Oscar, né? Então é completamente diferente. Filmes brasileiros. Duas frases de filmes nacionais que eu gostaria de citar. Uma é dita no Cidade de Deus, que fala assim: quem cria cobra amanhece picado. Uma filosofia super profunda, né? Quem cria cobra amanhece picado. E a outra é muito mais profunda ainda, que é dita no filme Abril Despedaçado, é como se fosse um poeminha, que ele fala assim: cada vez que o relógio contar mais um, mais um, mais um, na verdade ele te diz menos um, menos um, menos um. E é super bonito, então é com uma frase dessas que eu termino o meu plano detalhe. Frases filosofando com o cinema brasileiro. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 27. Falamos sobre Oscar, não Oscar ou nem senhor Oscarito ou sei lá o que. Falamos sobre a premiação Oscar. A gente falou aí sobre os destaques, quem foi que venceu, quem mereceu, quem não mereceu, discussões. Agora cabe a você, ouvinte, fã, comentarista, hater, blogueiro, qualquer um que esteja escutando isso, mandar a sua opinião. O que você achou do Oscar 2013? Foi bom? Foi ruim? Valeu a pena ter esperado tudo isso? Espera mais para esse ano? Vamos ver aí o que vai vir, né? Aliás, a gente tem que fazer um negócio, hein, para esse ano. A gente começou o ano falando de expectativas 2013. Você lembra disso, Henrique? Exatamente, a gente falou sobre expectativas 2013. Vamos ver se no Oscar de 2014 alguma das nossas expectativas vão estar lá no Oscar, né? Vamos ver. Geralmente não estão, porque geralmente o que sai vai pro Oscar é o que estreia antes do ano começar, né? Mas tudo bem, eu acho que de repente pode ser alguma coisa interessante. Inclusive, acho que o Hobbit vai estar sempre por lá, né? Mesmo, pelo menos em parte técnica. Hobbit vai estar eternamente no Oscar, né? Eu lembro que ele vai ter vários filmes saindo, nunca acaba nunca aquele negócio, então provavelmente vai ser eterno. Bom, mas enfim, valeu, foi muito bom. E Dani, a gente tem que pensar aí, porque o Henrique ganhou, né, a nossa aposta. Ele foi o único que falou que Argo seria o vencedor do Oscar. Mas eu não apostei também, eu lembro que eu apostei no Argo, não apostei? Acho que você não apostou, acho que você apostou no Amor. Eu não lembro quem você apostou, mas vamos buscar esse áudio e descobrir. Então, Dani, pra você, qual que vai ser escolhido o melhor filme? Eu vou apostar no O Mestre. O Mestre. Eu acho que ele deve ganhar como o melhor filme. Sim. Pelo que ele está representando. Bom, o Dani acha que é O Mestre. Henrique, pra você, qual que vai ser o melhor, vai ganhar o melhor filme? Então, tô pensando, tem o Argo, que pode ser muito bom, né? Uma aposta prévia seria ele. O Argo, então, pra você. Bom, eu vou apostar em melhor filme no O Impossível, porque foi o filme que eu fiquei mais impressionado com o trailer. Mas pode ser que ele nem entre. Pode ser que ele nem saia entre os para melhor filme. Exatamente. De qualquer maneira, eu vou apostar nele e daqui em março a gente vai descobrir. Tudo bem, eu não ligo pra apostas, contra a minha religião. Pague o prêmio. Bom, o Henrique foi o único, então Henrique,
parabéns, muito obrigado pela presença, parabéns pelas suas apostas, por ter colocado aí o Oscar no Twitter do Cinemação. Foi um trabalho muito bem feito, os comentários e tal. Parabéns por tudo, pelo conjunto da obra. Valeu, Rafael, obrigado pelos parabéns. Obrigado, Dani, pela companhia hoje e lá no dia do Oscar que a gente ficou comentando. E a última coisa é que, puta, fiquei decepcionado, que eu realmente achei que o Harry Potter ia matar a Bella, né? Ele não soltou nenhuma Avada Kedavra, mas quem sabe na próxima. Mas acho que ele deu uma torcida no pé antes de entrar, né? Porque ela entrou mancando e pegou... Ele deu aqueles... foi só um stupefy, assim, sabe? Tipo, ela só deu uma cambalhota e foi tropicando pra falar no microfone lá. Até mais, gente. Brigadão todo mundo. Até mais. Falou, é isso aí. O podcast Cinemação fica por aqui. Até a próxima.